Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Pessoal que está chegando aí, Denise Ostalácio, obrigado pela companhia. Seja muito bem-vinda a esse estudo. Vamos aguardar só mais algum pessoal que queira chegar e fazer parte desse estudo conosco. Gostaria que vocês falassem da qualidade do som, do áudio, se está ok, beleza? Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Nilson, eu sou um dos trabalhadores da Casa Espírita Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Piuí, e este é o programa Fonte Viva, em que nós estamos dando continuidade no estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, de psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É este livro aqui. Vou mostrar para vocês, quem tiver interesse em adquiri-lo. Nós já estudamos o prefácio, a lição ou capítulo, né? Primeiro, e a lição, que alguns gostam de falar lição, outro capítulo. Segundo. E agora hoje nós vamos estudar o capítulo terceiro, cujo título é Examina-te. E é muito interessante essa forma de trabalhar de Emmanuel, desse livro, que ele vai falar isso no prefácio, não é isso? Ele vai trazer passagens evangélicas, bem curtas, e nessas passagens evangélicas ele vai trazer, vai tecer os seus comentários. Nesse caso aqui, ele vai trabalhar a seguinte passagem: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Tá? Quem disse isso foi Paulo, e nas cartas aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Então vamos repetir a passagem evangélica, que é muito importante, porque ela que dá o start, né? A ignição para o início dos comentários luminosos do benfeitor Emmanuel. Então ele repetindo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então quem disse isso foi Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Então, ele vai entrar nesse mérito da examinação íntima que cada um deve ter no seu coração para fazer aquela balança, para equilibrar as nossas ações durante o dia, na nossa forma de relação para com as pessoas, na nossa família, no nosso trabalho, e analisar como que eu estou agindo na seara social ou também no trabalho com Cristo. Não é isso? Nós podemos lembrar da questão 919A do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho vai trabalhar essa questão também da examinação do mais íntimo da pessoa, do seu coração. Na questão do Livro dos Espíritos, ele traz assim Kardec a seguinte indagação: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí os espíritos benfeitores respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Que foi Sócrates quem disse essa frase. Então, quando nós nos conhecemos, nossos pendores, nossos vícios, nossas virtudes, e a forma de melhorar, de nos aprimorar, já é o caminho. Nós temos que nos conhecer primeiramente, porque ninguém melhor conhece a nós mesmos do que nós mesmos, não é isso? Então Sócrates já trouxe essa luz lá há 400, no ano 400,
século V depois de Cristo, antes de Cristo. Então Emmanuel, ele começa da seguinte forma: o serviço de Jesus é infinito. Olha que interessante como Emmanuel começa essa passagem. O serviço de Jesus é infinito. E de fato é infinito, né? Se a gente for analisar, Jesus, ele tem bilhões de anos. Ele é o governador do planeta Terra. E não só do planeta Terra, também nós tivemos notícia do planeta lá do sistema de Capela. Então, olha a importância que Jesus tem na formação dos seres, dos espíritos, na condução, no ensinamento para a evolução de cada um. Então, o serviço de Jesus realmente é infinito. Nós não podemos mensurar, ele tem bilhões de anos. Só a Terra tem 4,5 bilhões de anos que a Terra existe, que ela foi formada. Então Jesus já estava participando na formação do orbe planetário. Isso ficou bem claro no livro A Caminho da Luz, também de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então Jesus já estava participando no momento em que a Terra estava sendo formada, que ela estava sendo separada daquela massa, da nebulosa, que estava se distanciando da nossa estrela, que é o Sol, e formando aquele orbe planetário. Pensa a grandiosidade que é a presença de Jesus para todos nós. Emmanuel continua: na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então, na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias. Ideias sadias, né? Ideias sadias em sua expressão substancial. O que Emmanuel quis dizer com ideias sadias? São todas as boas vontades que as pessoas têm, que os espíritos podem ter na condução de um trabalho, que seja em qualquer meio. Pode ser na casa espírita, pode ser na igreja católica, pode ser num culto evangélico, num templo budista, não importa. Se a ideia é sadia, se ela é proveitosa, se o caminho dela é para o bem, há sempre lugar. Há sempre lugar para todas as criaturas que estão nesse caminho, que estão na seara do Cristo, que estão na seara do bem. Não é? Sejam todos bem-vindos, tá? Carl Roberta, a Lília, o Silvio, Juliano, Neide Vair, Terezinha, a Fátima, Cláudio. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Então é interessante isso que Emmanuel fala. Há sempre lugar na seara do Cristo quando a pessoa tenha boa vontade para o bem. Emmanuel continua: se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Então nós vamos ver essa questão que Emmanuel está querendo dizer aqui, que cada espírito, dependendo da sua escala evolutiva, vai produzir determinada quantidade de frutos, não é? Então nós podemos ver Paulo de Tarso, que deixou de ser Saulo, o perseguidor, o terrível perseguidor dos cristãos, para se tornar Paulo, o apóstolo dos gentios, o grande propagador da pedagogia crística do amor. Olha a diferença, olha os frutos que a árvore Paulo produziu. Nós podemos ver tantas outras figuras, como Kardec, o codificador da doutrina espírita, não é isso? Tantos outros, cuja árvore produziu frutos para a posteridade. E nós, que estamos aqui aprendendo com a doutrina espírita, que ainda somos espíritos, ainda galgando as primeiras escalas da evolução, cada um produz o fruto condizente com a nossa evolução. Ah, mas eu produzo pouquinhos frutos, eles são pequenos, mas não tem importância. O importante é a boa vontade que nós devemos ter para fazer a mudança nossa íntima e a mudança no meio social que a gente vive. Não é verdade? São as pequenas gentilezas, as pequenas caridades do dia a dia, que não há dificuldade para isso. Nós costumamos dizer que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ditas com um sorriso no rosto, por gentileza, você pode fazer isso. Palavras gentis, educadas,
são pequenas facetas da caridade que podemos trabalhar no dia a dia. São os pequenos frutos que nós vamos produzindo. E com isso também pequenas sementes que vamos espalhando para que possam germinar no coração de outras pessoas. Porque o espírita, ele não vai convencer somente com a palavra ou lendo frases bonitas dos livros espíritas, mas principalmente pelas nossas ações. E esse é o fruto que nós podemos deixar. O que nós não podemos ser é a figueira seca, que Jesus disse, não é? Aquela figueira que não produziu nenhum fruto. Quando ele deparou com aquela figueira, que ele estava com fome, Jesus viu aquela figueira linda, frondosa, cheia de folhas, mas que não havia nenhum fruto, nenhum figo para ele comer. Então isso a gente faz uma alusão aos fariseus, não é isso? Que eles brilhavam por fora, com toda aquela vestimenta, com toda aquela fala pomposa, mas por dentro eles estavam podres. Eles falavam uma coisa, mas faziam outras. Então não tem importância que nós sejamos pequenos arbustos, não é isso? Que produzimos pequenos frutos, mas frutos é a qualidade que está no nosso íntimo, a nossa vontade de poder fazer o diferencial. E nós vamos chegar lá ainda. Vamos ser árvores frondosas e produzindo frutos, assim como Cristo. Porque nós todos um dia chegaremos a ser um Cristo. Olha a proposta maravilhosa da doutrina espírita. Emmanuel continua. A experiência humana não é uma estação de prazer. A experiência humana não é uma estação de prazer. Mas muitos espíritos acreditam que sim, que a experiência humana é uma estação de prazer. Infelizmente. Nós fazemos um projeto reencarnatório riquíssimo em detalhes. Eu vou querer fazer isso, vou querer fazer aquilo, né? Vou querer trabalhar tal área que eu não trabalhei muito bem na minha reencarnação passada. O projeto reencarnatório ele é muito complexo, ele é muito rico. São muitos espíritos que estão nos bastidores da reencarnação. Tem um grupo de espíritos que ficam responsáveis pela pelo projeto, pelo esboço do corpo biológico que nós vamos usar. Outros espíritos ficam responsáveis por trabalhar as provas que nós vamos passar aqui na Terra, pelas expiações. Outro pela família, pela condição econômica e social, o ambiente geográfico que nós vamos reencarnar. Então o projeto reencarnatório é muito complexo, mas quando nós chegamos aqui no planeta Terra, a matéria, as sensações, os desejos, o consumo nos faz mudar de visão. Então o véu de Ísis vem, tampa nossos olhos, a gente começa a ter aquela viseira que a gente só olha para frente e a gente esquece da nossa real essência de espíritos cósmicos e universais e da necessidade de aprender sempre para a nossa evolução, né? Então Emmanuel deixa isso bem claro, a experiência humana não é uma estação de prazer. É claro, nós devemos ter os momentos de descanso, de prazer, de divertimento, sim, fazem parte. Nós temos que descansar esse corpo biológico. Mas nós podemos desfocar do nosso papel aqui na Terra. E continua. O homem permanece em função de aprendizado. E, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, nós estamos aqui para aprender. A Terra é um planeta escola. É um planeta escola. Nós vamos subir nos degraus. Nós passamos de ano, como é na escola mesmo. Primeiro ano, segundo ano. Alguns tomam bomba. A gente não volta, mas toma bomba, repete o ano. Não é isso? É aprendizado constante. E devemos, ele continua, né, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Ou seja, nós estamos aqui aprendendo, crescendo, mas temos que fazer também instigar essa vontade de aprendizado para com o próximo, para com nossos irmãos. Continuando. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. É a passagem bíblica, né? Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. O que vem ser uma contenda? A contenda, ela é aquele problema, dificuldade. Nós vamos fazer uma coisa, mas nós vamos pôr problemas, muitas dificuldades para fazer aquilo ali. A gente não vai raciocinar uma forma mais ágil, mais fácil de fazer. A gente cria N empecilhos.
para fazer algo de bom em nossas vidas e na vida do próximo. Ou vanglória. A vanglória, o que é a vanglória? O nome já diz, né? Vanglória é uma glória vã. É uma glória que não nos leva a lugar nenhum. Eu vou fazer aquele ato ali, aquela coisa e tal, mas só para eu crescer, para eu me mostrar. É o fariseu. Eu vou fazer para eu me mostrar, para ficar evidente para a sociedade. Mas que não vai ter fruto nenhum depois disso. Não vai ter frutos que eu vou colher no meu íntimo e nem para o próximo, para aqueles que estão à minha volta. Então a vanglória é uma glória vã, que não tem essência, não tem lastro, não tem base. Né? Então ele fala, o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade. Compreendeu quando? Quando houve a conversão dele, de Saulo para Paulo, lá no caminho para Damasco, em que Jesus aparece para ele e diz, Saulo, duro é para ti lutar, recalcitrar contra o aguilhão, que é aquelas espetadas que Saulo estava tendo, de poder reencontrar o Cristo, de entender o Cristo, mas ele batia o pé e sua frieza de coração não deixava ele encontrar e entender Cristo. Ele continuava errando e sofrendo com isso. Mas Saulo, no caminho para Damasco, quando ele tem aquele vislumbre ao encontro com Jesus, ele vê realmente quem que ele tem que seguir. E aí ele muda completamente sua vida e há a conversão de Saulo para Paulo. E nós temos que fazer isso com ato de humildade. Vamos seguir como exemplo a bem-aventurança do Sermão da Montanha, que são bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Porque pureza de coração não é aquela pessoa inocente, boba, que faz as coisas, eu sou humilde, eu sou sofrido e eu mereço ser assim. Não, o puro de coração que Jesus estava dizendo ali naquela bem-aventurança são aqueles que conseguem enxergar o próximo, a entender o próximo, mas que são cautelosos. Como sabem agir de forma cautelosa, sabem trilhar o caminho do bem, mas de forma cautelosa. É como Jesus disse, sejais dóceis como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não é isso? É essa humildade, a pureza de coração. Emmanuel continua. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis, ou seja, as causas que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, ou seja, disputa de aparecer mais do que o outro, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Nós lembramos aqui da parábola do óbolo da viúva, em que a viúva ela vai oferecer apenas uma pequena moedinha de talento, que é a moeda da época. Mas ela oferece aquele óbolo, aquela oferenda, aquele donativo de forma caridosa, de forma humilde, querendo fazer o bem para aquela pessoa que ela está oferecendo aquele donativo. Já o rico, poderoso, ele ofereceu um saco cheio de ouro, cheio de diamantes, mas fazendo todo aquele alvoroço para que as pessoas vissem que ele estava fazendo aquela caridade. E aí, nessa passagem do óbolo da viúva, os espíritos benfeitores no Evangelho segundo o Espiritismo vai explicar que aquele pequenino óbolo, aparentemente sem valor da viúva, teve muito mais valor, muito mais apreço para o plano espiritual do que aquele saco cheio de ouro e diamantes do rico que quis aparecer. Não é isso? Então nós examinamos isso. É a ação, o que é que realmente nos move quando a gente vai fazer alguma causa para o bem? É para realmente fazer a diferença, levar a boa nova para o próximo, ou meramente para que eu me engrandeça e dispute com outros amigos que estão na mesma seara? São os móveis, são as causas. O que nós temos que examinar são as nossas intenções. É isso aqui, examina os móveis que a determinaram, ou seja, suas ações. As causas é aí o exame das intenções. A sua intenção é o que vale. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, após o desencarne, nós não vamos encontrar lá um tribunal, um juiz, imperador que vai nos julgar. O maior juiz de todos é a nossa consciência. E a consciência
ela é poderosa. No livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Cândido Botelho, que foi o famoso poeta Camilo Castelo Branco, né, famoso poeta português, famoso pelos seus romances, de psicografia de Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium também. Esse livro, Memória Suicida, ele foi muito bem falado, muito bem recomendado pelo próprio Chico Xavier. E lá tem uma passagem muito interessante que vai falar de um amigo do Camilo, que eles eram 3 espíritos suicidas e que foram resgatados e levados, ficaram muito tempo no umbral, né? E foram levados para a Colônia Maria de Nazaré, que acolhe os espíritos suicidas, que fica em cima da psicosfera de Portugal. E havia um espírito que é amigo desse Camilo, que ele havia, na reencarnação passada, assassinado a amante e depois ele se suicidou. E chegado lá, nessa colônia maravilhosa, que eles eram muito bem recebidos, muito bem tratados, muito bem acolhidos, esclarecidos e consolados pelos espíritos amigos dos benfeitores, não bastasse tudo isso, ele não estava bem. Ele estava no seu inferno pessoal, porque ele via a todo momento a figura dele, né? o movimento dele asfixiando a amante e ele cometendo o ato impensado, o suicídio. Então era a consciência, era o julgamento constante que estava na cabeça dele. Ele não conseguia esconder isso dos demais espíritos que estavam à sua volta e todos viam aquela agonia. E aí ele pediu para reencarnar de uma forma bastante penosa, para ele poder resgatar, porque ele não estava aguentando mais. Ele implorou por uma reencarnação mais sofrida, para ele resgatar pelo menos uma parcela do que ele fez na reencarnação passada. Então ele pediu para vir sem os 2 antebraços, ele pediu para vir com uma doença respiratória crônica e viver em uma extrema miséria, porque ele era também um homem muito rico na reencarnação passada. E eis que os espíritos falam, não, você não precisa vir dessa forma. Tudo bem, você tem que resgatar. Você tem que resgatar a lei de causa e efeito. Ela tem que ser aplicada. Mas não precisa ser assim, olha a misericórdia divina. Você pode resgatar por parcelas, mas não tudo de uma vez como você quer. E ele bateu o pé e falou, eu quero, eu preciso que seja assim. Eu não aguento mais conviver com esse tribunal da minha consciência na minha cabeça, me lembrando todos os dias do ato impensado que eu cometi. E dito e feito. Porque também a lei do livre-arbítrio também ela tem vigência no plano espiritual. Lá também o livre-arbítrio é lei para os espíritos, não só aqui para nós reencarnados. E foi feita a vontade dele, ele reencarnou da forma que ele quis, da forma que ele projetou a sua reencarnação. E aí depois de uns 5 anos depois, o seu amigo que o acompanhou, Camilo, pede para visitar esse seu amigo espírito já reencarnado, 5 anos depois. E aí é concedido, ele desce no plano, ele desce aqui na crosta, né? Ele vai para uma favela na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, e ele vai encontrar o seu amigo. Eis que ele entra numa casa muito pobre, à beira daqueles riachos onde é jogado, despejado esgoto, uma casa de pau a pique praticamente, né, de madeira. E aí ele encontra uma criança de 5 anos, de 4, 5 anos, deitada numa cama, sem os 2 antebraços, tossindo compulsoriamente, sofrendo. E de repente vem uma moça, praticamente 17, 18 anos, e trazendo o remédio e o alimento para essa criança, com todo carinho, com toda afeição, com muito amor, tratando essa criança com muito amor. E aí o espírito amigo que levou o Camilo para visitar o amigo, vendo aqui toda aquela cena, ele fala, veja Camilo, a misericórdia divina. A reencarnação dele ocorreu da forma que ele quis, porque é o livre-arbítrio e tinha esse direito. E olha quem que está cuidando dele. É a irmã dele, mas que fora quem? A amante. Aquela mulher que ele assassinara na reencarnação passada. Ela optou, ela pediu para reencarnar como a irmã dele, para que os 2 juntos pudessem resgatar essa dívida do passado, porque ela também teve a sua parcela de culpa. Não é isso?
Olha a misericórdia bonita atuando, que lindo, não é isso? Então, eu contei esse caso para a gente ver a consciência, como ela estava martelando na cabeça dele, e é isso que vem falar aqui, Emmanuel, porque ele traz, examina os móveis, as causas que a determina. Se resultou o desejo injusto de supremacia, ou seja, você quer ficar o maioral, ser o maioral, né? Ou somente a disputa desnecessária, cuida do teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Porque esse caminho ele vai ser ingrato. Se você agir somente dessa forma, para colher vãs glórias, você vai se decepcionar, porque isso tudo é efêmero, é passageiro. Vai desfazer nas suas mãos. São meras ilusões. Emmanuel continua. Mas, se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Então, o que Emmanuel está querendo dizer aqui por mais que você então esteja trabalhando com a vontade de ajudar o próximo mesmo, né? Aquela vontade para o bem, ou seja, com aquela pureza de coração, você está trabalhando com as suas intenções mais puras possíveis para ajudar o próximo, né? E mesmo assim as pessoas vêm te apedrejar. Olha Chico Xavier, no início da sua mediunidade, quando ele começou os seus trabalhos mediúnicos, as pessoas iam na porta da casa dele e ficavam lá gritando, xingando ele, né? Tanto é que ele teve que mudar de Pedro Leopoldo, um dos motivos, não o único, mas um dos motivos, ele mudou de Pedro Leopoldo porque a família já não aguentava mais aquelas perseguições. Chico, olha como ele foi perseguido, ele estava trabalhando, olha a seara do bem que Chico estava trabalhando. A gente nem precisa falar de Cristo, o que aconteceu com Cristo? Com Paulo de Tarso, que foi também, acabou sendo martirizado em Roma, foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia. Ele dizia, eu não mereço ser crucificado como Cristo foi. Então, todas as pessoas que trabalham na seara do bem, com o coração puro, com a pureza de coração, com o instinto de ajudar o próximo, foram perseguidos. Mas passa adiante, Emmanuel deixa o recado, passa adiante, deixa passar. Né? Chico, quando as pessoas falavam mal dele nos jornais, publicava aquelas maledicências, aquelas inverdades, Emmanuel falava para Chico, deixa passar, o que isso tem a ver com isso? Passa, isso também passa. Deixa. Emmanuel continua. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, para servir aos outros com humildade, sem contendas, ou seja, sem discussões, sem problemáticas e sem vanglórias, sem as vãs glórias, né? Que não dá frutos nenhum, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Olha como Emmanuel conclui esse capítulo 3º. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros, como Jesus serviu, Jesus foi o grande servidor do povo, né? Com humildade, ele era senhor, ele era rei, mas ele era servidor, ele servia. Com humildade, sem contendas, Jesus trabalhou sem contendas, sem problemáticas, era simples, a didática de Jesus era muito simples, era a didática do amor, era a pedagogia do amor, não tinha complicação. O homem, depois que complicou, criou-se religiões, institutos, instituições, né, difíceis de se alcançar, mas a pedagogia do amor era simples, era do amor, sem contendas, sem problemáticas e sem vanglórias. Jesus não estava querendo aparecer, ele veio trazer a boa nova para nos livrar das correntes da ignorância que nos prendia à matéria física, né? Jesus foi tido por imprudente e rebelde. Ele foi tratado como rebelde. Os romanos o viam como ameaça. Os judeus, os fariseus, os viam como uma ameaça à sua fé, ao status quo que eles viviam. Traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. E aí nós recordamos da última bem-aventurança do Sermão do Monte.
Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta da justiça do povo, né? A justiça, aquela justiça falha dos homens, e são perseguidos por conta de mim. Quantos não foram perseguidos por falar de Jesus? Praticamente todos os apóstolos foram perseguidos. Todos foram perseguidos e martirizados. O único que me vem na memória agora que não foi João, que viveu de velhice, na casa dos 80, 90 anos, na ilha de Patmos. Todos os outros foram perseguidos. Então, quando você chega nessa bem-aventurança, que você é perseguido por Jesus, você é perseguido por trabalhar na seara do bem, na seara do Cristo, você pode saber que você cumpriu o seu papel. O papel do Espírito que veio na terra para trazer, para semear a boa nova. Mas, Nilson, é muito difícil, eu sou tão pequeno, como eu posso trabalhar dessa forma? É como nós dissemos, são as pequenas gentilezas do dia. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase muito linda, que ela falava assim, em outras palavras, se você quer fazer a paz, promover a paz, vá para a sua casa e ame a sua família. Pronto. Você não precisa fazer mais nada de grandioso. Basta ir para a sua casa e amar a sua família. Respeitar a sua esposa, seu esposo, os seus filhos, os seus pais, seus irmãos. Pronto. Já é a sua parcela. Já é o fruto. Aquele fruto que o Emmanuel falou lá no início. Que nós vamos colher. Por mais que você se sinta uma árvore pequena, um arbusto, né? Não aquelas árvores frondosas como foi Paulo de Tarso, como foi Jesus, como foi tantos mártires, Joana, que foi perseguida, tantos mártires da história, mas nós, cada um, temos a sua luz. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois Deus e poderão fazer muito mais do que eu faço, porque nós vamos ser, essa é a nossa vocação, ser Cristos. Então, o fruto que você produz, por mais que você ache que seja pouco, seja pequeno, não, ele é adocicado. Ele faz a diferença na vida dos outros. E a semente que dali provém vai produzir novas árvores e novos frutos na vida de outras pessoas. Porque você é especial. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos cósmicos e universais. Os espíritos imperfeitos, no livro dos espíritos, qual é a explicação que Emmanuel dá? O que é um espírito imperfeito? É aquele cuja matéria sobrepõe ao espírito. O espírito imperfeito, ele não tem um corpo. O corpo tem o espírito. O espírito imperfeito não tem um corpo. O corpo é que tem o espírito. Entenderam a diferença? Mas nós vamos trabalhando a cada dia, a cada passo, para a nossa mudança. Kardec dizia, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que se empenha para domar as suas más inclinações. Então não é virar santo da noite para o dia, é um processo, é lento, né? É tudo devagar. E aí vem aquele finalzinho que a gente pode trabalhar, que o maior de todos os reconhecimentos é o da nossa consciência. Sua consciência está tranquila? Está leve? Então está ótimo. É isso que importa, porque o que vai te julgar no plano espiritual é a sua consciência. Então, se hoje, ainda reencarnado aqui na Terra, sua consciência está leve, ótimo, o caminho é esse. Porque lá no plano espiritual, ela vai continuar leve. E você não vai ficar atormentado como ficou o espírito amigo do Camilo Cândido Botelho, lá do Memória Suicida, como nós citamos aqui, que ficava o tempo todo importunando ele. Então, trabalhe na seara do bem, né, sem querer fazer aquele alvoroço. Faça o bem. Doe uma cesta básica, doe o alimento, dê uma palavra de amigo, uma palavra de conforto, um ombro amigo, uma conversa, um atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele não precisa ser feito só na casa espírita. Nós podemos fazer o atendimento fraterno em qualquer lugar que a gente estiver. Uma palavra amiga, um apoio, né? Tudo isso é a caridade, são as pequenas facetas da caridade. A caridade não é nada complexo, é algo muito simples de ser praticado. Então vamos trazer essa luz que está em nossos corações, como diz Jesus,
Vós sois luzes, o sal da terra, a luz do mundo. Vamos levar essa luz não só para dentro de nós, vamos deixar guardada dentro de nós, não vamos fazer ela extrapolar, né? Tem uma frase muito linda de Santo Agostinho, que foi escrito no século IV depois de Cristo, na obra chamada Confissões, em que ele diz uma frase muito pequena: somos lamparina que há de ser estrela. Somos lamparina que há de ser estrela. Então vamos pegar essa luz que da nossa lamparina, simples, mirrada, né, luxuriante, aquela luz luxuriante, mas vamos fazer ela crescer, iluminar quem está, iluminar o nosso espírito e quem está à nossa volta. Então esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, façam algumas perguntas, né? Se ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa que deixou passar, depois eu vou dar uma olhada, vou fazer um comentário também em cima, tá? Aqui eu não sou professor, não sou especialista, não sou mestre, nem doutor em doutrina espírita. Sou apenas um aprendiz que está aprendendo aos poucos essa doutrina maravilhosa e estudando essa obra que Emmanuel nos deixou. E o nosso querido médico Chico Xavier. Que a paz do Cristo, que a luz imperecível do grande pedagogo possa ser presença, ser, do verbo ser, não do verbo estar, possa ser presente nas nossas vidas, porque o verbo ser é algo que é constante, que é retilíneo, que não acaba. Você é, você não está. Nós não somos espíritos, nós não somos corpo biológico, nós estamos. Nós não somos do planeta Terra, nós estamos no planeta Terra, né? O verbo estar é algo peremptório, é algo passageiro, efêmero, transitório. Já o verbo ser não, é algo que é reto, é algo que é constante, que é inerente, intrínseco a todos nós. Então que a luz imperecível do Cristo seja presença na sua vida, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos e até o próximo estudo, capítulo 4, o trabalho. Boa noite a todos, muito obrigado pela participação. Fique com Deus.